Meine Damen und Herren, estamos aqui então para a nossa quinta aula de tópicos especiais em engenharia elétrica. Hoje vamos então aprofundar um pouquinho mais. Quando eu apresentei na aula passada, está aqui no card. Se você perdeu, vai ficar viajando nessa aula. Eu vi muito bem que até este exato momento, it's vai visualizações. Como que pode? Como se decora? Não, gente, vocês têm que começar a ver. Tá? Senão, em vão, eu estou preparando esse tópico de optativas para vocês, entendeu? E eu já tenho bolado um exercício bem legal que vai juntar essas três, aula 3, 4 e 5. Então, pay attention, s'il vous plaît, mon chéri, that's this time, beleza? Das heitan dia. Então, a aula de hoje é a aula 5. O que eu vou aprofundar e apresentar para vocês em tópicos, né? Assim, levemente e suave. Incertezas, que é uma coisa que o controle robusto trouxe. Vou falar mais o que é incerteza de fato. E também vou falar sobre o controle MI, ou a síntese MI, ou em inglês é o MU, né? Que eles colocam MI, que a gente traduz em português para MI, mas em inglês tem esse símbolo, mas se fala MU síntese, tá bom? Então vem comigo, bora lá e pay attention. E como sempre também eu deixo descrito aqui ao redor do vídeo, né, no descrever do vídeo, deixo descritos alguns links que tem sim umas explicações mais simples, talvez um pouquinho mais aprofundado matematicamente para você ver o nível, tá certo? Está em inglês de alguns pequenos trechos de curso que falam de incertezas, que dá até uma leve introdução, o controle H infinito com a síntese MI, tá bom? É bem curtinho. E um deles até utiliza já um pouco de programas computacionais. Vai chegar nosso momento que eu vou falar sobre isso, tá? Mas desde já adianto, meu amigo, se você quer entrar nesse lado, seja acadêmico ou de tecnologia de ponta, é fundamental que você saiba programar, tá certo? Programação é certamente um diferencial que você pode colocar no seu currículo, tá bom? Então vem comigo. Veremos então nesta aula 5 incertezas. Vou falar realmente o que são incertezas, qual é o conceito, quais são os tipos de incerteza. Você sabia que há tipos de incerteza? Nein, né? Das nicht. Se você não sabia, das nicht não? Então vamos comigo depois. Eu vou falar de síntese MI, porque ela não é tão comentada, é difícil de achar trabalhos em português. Em inglês tem sim, mas mesmo assim, comparado às demais controladores, sejam moderno, clássico, robusto, não linear, whatever, a síntese MI é um pouquinho mais trabalhosa, vocês vão entender o porquê. E também uma coisa que eu já venho falando desde lá do controle clássico, Lyapunov, estabilidade Lyapunov, só para ressaltar a bola desse cara, desse cientista russo, que não apenas em controle você encontra, mas em várias análises de sistema. Você, engenheiro elétrico, com certeza vai encontrar alguma coisa mais pra frente em algumas optativas, ou até quizás em algum dos cursos normais, né, que vocês fazem, já que, porém, se o professor aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Continuando, vamos lá? Incertezas. Bom, pela definição do dicionário, né, incerteza é algo indeterminado, indefinido, incerto, né, uma incerteza, não realizável, entendeu? Desconhecido e ou não definido claramente, correto? Em outras palavras, incerteza é a incapacidade de se conhecer o valor absoluto, agora falando já em controle, de se conhecer o valor absoluto de um parâmetro e ou as características do modelo que são negligenciadas, ou seja, esse modelo é simplificado, linearizado, tá certo? Isso são incertezas que nem como eu posso, assim, olha só, se eu pegar esse carrinho bonitinho aqui, uma Ferrari no Lego, e eu posso falar, é incerto, eu não sei o peso dele, é incerto, eu não sei a altura. São incertezas. Se eu escrever isso matematicamente, lembra na aula que eu explico a modelagem? Se eu fazer um modelo e colocar, peso, não sei.
ele serve, entendeu? Isso é um tipo de incerteza que você simplifica, vou simplificar, o peso não é zero, é aproximadamente algum número que não quiser, né? Aproximadamente um número perto de zero, certo? Ou linearizar, né? Sistemas são não lineares, isso é um tema da nossa próxima aula, e geralmente essas técnicas que eu estou apresentando para vocês, vai ser destaque na próxima aula que eu vou falar sobre isso também, são técnicas de sistemas lineares, mas o mundo é não linear, certo? Mas continuando, ao se modelar um sistema, se busca a forma mais simples de descrevê-lo, dentro do contexto desejado, ou seja, voltamos agora para um outro carrinho. Se eu quero, então, descrever o sistema desse carrinho, mas eu só quero saber a velocidade, o arranque. Para mim não vai me interessar o tamanho da roda, ou se a luz está ligando ou não, vai me interessar o quê? Peso, o torque, né? E quizás o aerofólio, mas é incerto, posso tirar o aerofólio ou não, entendeu? Ou seja, você descreve o seu modelo no sistema de acordo com o que você deseja abordar, correto? Continuando, com isto se negligencia certas características que poderão ter forte influência quando submetida a um sistema real. Voltando ao nosso carrinho, se eu negligencio o aerofólio, tirei, não considero no meu modelo. Num sistema real, certo? Ele está lá na corrida dele, NASCAR, Indianápolis, whatever, o aerofólio faz diferença, né? Faz diferença, porque ele tem outros carros ao mesmo tempo, ele fica mais tensionado, mais puxado para o chão. Isso faz diferença no controle tanto do motorista como também na performance. Você está entendendo? Entendeu? Pegou? Continuando. Ao se projetar um controlador, deve-se ter o cuidado de verificar as hipóteses tomadas no processo de modelagem e a ação dos agentes externos, as perturbações, né? Voltando ao nosso carrinho. O que pode ser as perturbações? Pode ser também o vácuo que existe, que você tem vários carrinhos, correto? Quando ele está atrás do outro vácuo, como vai se comportar se eu não... o vácuo é uma perturbação externa, ele surge naquele ambiente externo. Como é que eu vou descartar e ver como que reage esse meu sistema, certo? Uma vez verificado, cabe ao projetista, se acostume a ouvir esse tipo de palavra, desse termo, ao engenheiro, ou então ao pesquisador, ou ao colaborador em alguma empresa de ponta, que se chama-se como projetista, tá? Ou designer de controle, ou control design, que você escuta muito também em inglês. Cabe ao projetista encontrar a melhor heurística para lidar com esses obstáculos. Ou seja, cabe ao projetista, se eu quero projetar esse carrinho no modelo ali computacional mais próximo do real, como que eu, entendeu? Você tem que lidar com os obstáculos, como eu posso considerar os agentes externos, tudo isso, e criar um controlador capaz de suportá-los, certo? A gente viu que a teoria clássica e moderna não suporta algumas coisas, certo? O LQG veio em função disso, o filtro de calma apareceu como resolução, e o controle robusto, aula passada aqui no CAD, já apareceu, galera, eu tô aqui abraçando um monte de coisa, e uma dessas tentáculos que o controle robusto abraça para poder criar um controlador mais robusto, é incerteza, certo? Para o controlador capaz de superar todo o processo de linearização, a ação de falta de exatidão na medida de alguns parâmetros, as perturbações e estabilizando o sistema real, se dá o nome de controlador robusto, ou seja, aquele controlador que abraça várias alternativas que pode vir a acontecer no meu modelo. Quando eu falo aqui, mais pra frente eu vou explicar sobre isso, na medida de alguns parâmetros. O que seria isso, professora? Bom, o carro começa com o tanque cheio, eu tenho que simular ele com o tanque cheio e saber que vai ser uma variação de parâmetro, combustível, que ele vai diminuir de massa. Agora você já está entendendo melhor, né? Continuando, então, antes do surgimento da teoria de controle robusto, a análise da robustez dos controladores obtidos era feita a posteriori, ou seja, após o projeto. Se você lembra, passar lá de novo, lá nas aulas
controle clássico moderno, ou até mesmo no filme que eu apresentei para vocês, era após o projeto. Por isso, um monte de mísseis explodiram, um monte de lançadores de satélite não subiram direito, estava todo mundo bonitinho, olha, ele está subindo, ele vai entrar, pum, aí pistonava. Ou seja, você fazia essa análise de robustez, será que o sistema está robusto? Ele pode aguentar uma tremidinha ou alguma coisa aconteceu ali, algum gás não subiu? Veja lá naquele documentário, é uma tarefa, hein? Será que pode ou não? Eles não tinham isso, eles não tinham um nível de um controlador robusto dessa maneira. Eles só sabiam se ia estar robusto depois do projeto. Então, se perdia milhões ou não, paciência, certo? Em contrapartida, a teoria de controle robusto trata o problema levando em conta as incertezas de modelo a priori, ou seja, está neste momento, entendeu? A priori, então, bom, então as incertezas, o tanque vai ficar vazio, o aerofólio, ele pode, se tiver uma batida, cair, ou então perder um pedaço, essas coisas, essas incertezas que acontecem no modelo. Já era tudo a priori escritas. Na fase de projeto, eu já imaginava pode acontecer isso, aquilo outro, aquilo lá, já estava analisando isso, que o controle robusto, eu vou saber muito bem, já vai pegar aquelas análises a priori, garantindo assim patamares mínimos aceitáveis de desempenho para o sistema, apesar do pouco conhecimento sobre ele, que é pouco, perdão, gente, certo? Continuando então, lembrando que na aula anterior, um controlador é dito robusto quando é capaz de controlar um processo em que o modelo não é perfeito no real, certo? Ou seja, no real muitas coisas podem acontecer com o meu carro. O pneu furar e perder a estabilidade, o tanque esvazia antes da hora, do tempo que eu estou esperando que esvazie, o escapamento ter algum problema, certo? Mas se ele é robusto, ele vai controlar todas essas adversidades. O que mais? O grau de robustez pode ser medido de diversas maneiras, porém será maior quanto maiores sejam os erros de conhecimento do processo do modelo projetado, ou seja, as incertezas da planta. Correto? E quais são esses tipos de incerteza? Como eu posso caracterizar as incertezas de um sistema? Quais são esses tipos? Vamos lá. Tipos. As incertezas que afetam o modelo de um sistema físico podem ter várias origens, das quais destacam-se: 1. Variações paramétricas lentas ou contínuas ou bruscas devido a mudanças de certas condições de funcionamento. 2. Imprecisão na estimação de valores reais dos parâmetros do modelo. 3. Aproximações de modelagem, tais como linearização de um sistema em torno de um ponto de operação, ou mesmo eliminando de dinâmicas elevadas, visando a redução da ordem do modelo matemático. Tá? De acordo com suas origens e também segundo a maneira pela qual essas incertezas afetam o modelo do sistema, elas são usualmente classificadas em incertezas paramétricas ou então não paramétricas, estruturadas e não estruturadas, tá certo? Eu vou falar principalmente das mais conhecidas, que são paramétricas e estruturadas, tá? Assim, paramétricas e estruturadas têm a mesma ideia, mas você pode encontrar eles separados, tá bom? Continuando então os tipos. Incertezas paramétricas ou estruturadas. O que são? Quando a estrutura do modelo utilizado para representar o processo é perfeitamente conhecida e invariante e apenas seus parâmetros estão sujeitos à variação, um exemplo desse tipo pode ser uma planta que tem um comportamento dinâmico de sistema de primeira ordem linear com ganho estático variável. Ou então, outro exemplo que eu posso dar, um carrinho de novo. Eu já sei que esse tanque é de 50 litros, faz conta, e eu sei que ele vai variar, eu não quero que ele chegue a zero, mas eu sei que de 50 litros, ou seja, 50 quilos, ele vai variar de 0 a 50 quilos, certo? Então eu sei o que ele pode vir a acontecer, ele é um parâmetro que está sujeito à variação, correto? Isso, quando é um parâmetro sujeito à variação, eu lhe digo que é uma incerteza paramétrica ou estruturada.
tá certo? Eu sei como dizer que essa incerteza está num intervalo de valores, tá certo? Continuando, incertezas não estruturadas ou não paramétricas, o que que é? Quando a estrutura, a ordem, outras características do modelo utilizado para representar o processo podem variar de tal forma que não é possível representá-lo por um único modelo com parâmetros variáveis. Um exemplo desse tipo pode ser uma planta que tem comportamento dinâmico, que pode ser representado por um sistema de ordem variável, onde unicamente limita-se os valores de amplitude de sua resposta em frequência. Aí já complicou, né? Porque nas incertezas não estruturadas, seria eu não tenho como saber o comportamento daquele modelo. E se eu tiver alguma oportunidade de saber, unicamente quando ele vai amplitude da sua resposta na frequência. Então eu não tenho aquele exato parâmetro, aquele exato número, ou aquele intervalo que eu sei que o modelo vai se comportar de tal forma. Eu não sei. Entendeu? É que nem eu te falar, vai chover hoje. Aí você vai ficar, tá, mas qual é o parâmetro? Das 3 às 5? Você entendeu? E como vai ser essa chuva? Entendeu? É uma incerteza não estruturada, não posso dizer. Certo? Compreenderam a situação? Continuando. Aqui a gente tem a representação, então, como entra no sistema de blocos a incerteza. Nessa primeira aqui a gente tem o controle clássico, né? Uma entrada, uma saída, em P0, perdão, temos a planta. Já nesse caso, num controle robusto, considerando a incerteza no bloco de diagrama de blocos é esse triangulinho aqui, tá? Isso quando você vê num diagrama de blocos, tem certeza nesse sistema, né? Então isso quer dizer que tem incerteza, tá bom? Então P0 que é a nossa planta nominal e aqui a planta, a incerteza da planta, correto? Então aí a planta em si, como que você vai representar? Se P0 é nominal, a planta toda é P0, planta nominal, mais incertezas, tá certo? E a gente tem ali, como disse, estruturada e não estruturadas. É que, ó, incertezas está no domínio da frequência, a nossa incerteza não estruturada. E a dinâmica é não modelada, não tenho como modelar isso, a dinâmica matematicamente, certo? E posso considerar incertezas não estruturadas, não linearidades, tá? E aqui as estruturadas, como é a mais fácil, né? São parâmetros, correto? Ou multimodelos, tá certo? Continuando. A estrutura geral, então, lembra que eu mostrei para vocês aqui na aula 4 de controle robusto? A estrutura geral, como a gente vai representar, então, na estrutura de controle robusto, a incerteza? Bom, eu já sei que incerteza no diagrama de blocos é um triangulinho. E eu sei também que no controle robusto nós temos a planta e ela tem aqui esse WZ, né? Tem toda essa formulação assim. Se você perdeu, eu sei que muitos não viram. Já que o curso tem 10 pessoas, se 2 viram, eu posso dizer talvez que 8 pessoas não assistiram, né? Considerando talvez que algum possa ter entrado por acidente, quizás 9, né? No intervalo de mais um ou menos um, correto? Então, por favor, assista na aula aqui em cima. Temos também a representação aqui, como fica com a incerteza aqui no diagrama de blocos numa planta de controle robusto. Temos toda a representação aqui em espaço de estados, correto? Continuando sobre incertezas. Maneiras de serem impostas. Quais são as maneiras? Tá, eu já sei que tem as paramétricas e tem as não estruturadas, né? Como é que eu coloco? Eu já sei como que é cada uma. Mas como que eu coloco no sistema? Bom, temos duas formas de colocá-las no sistema de modelo, na dinâmica que você está fazendo. Uma delas é incerteza aditiva, ou seja, pela palavra já nos diz que é a somada. Aqui a gente tem um exemplo aqui, seja AP, é a variação desse termo A na dinâmica X, mais um valor aqui que varia, entendeu? É mais um valor ali, sendo esses valores maiores que zero, tá
certo? E temos a incerteza multiplicativa, que agora já muda essa representação, certo? Uma função de transferência, tá? Aqui pode ser tanto o delta M, né, o triângulo de incerteza M multiplicativa, ou aqui tem um delta também, se você quiser representar também, A de aditiva, tá? Portanto, incertezas estruturadas, que são parâmetros limites de projeto do conservador, são nossas incertezas aditivas. As incertezas não estruturadas são as funções de transferência extraídas de acordo com os limites desses parâmetros. O que mais? E temos aqui as representações em diagramas de bloco. Você também vai poder ver em diagramas de blocos e já sei que tipo de incerteza que tem aqui. A incerteza aditiva tem essa representação, olha o delta A aqui, certo? De aditiva. Já as multiplicativas eu tenho de duas maneiras. Eu tenho ela aqui multiplicativa na camada de saída, certo? E tenho também ela na camada de entrada, tá bom? Continuando. Síntese MI. O que é afinal síntese MI, que é uma dos tipos de metodologia que o controle robusto trouxe? Bom, galera, vamos lá. A síntese MI refere-se ao projeto de controlador de feedback ou de realimentação multivariável que é robusto para variações incertas e estruturadas. Então, a síntese MI trabalha já com incertezas, não com o controle robusto, o controle H infinito não trabalha. O controle H infinito, ele permite, você quer colocar incertezas ou não, porque ele já se mantém, ele já se garante, é robusto. Então, o controle H infinito, se você quiser colocar incertezas, tem um espacinho aqui para colocar. Já a síntese MI já não. Vamos trabalhar então com incertezas direto. Vem comigo, você já está aqui no corpo, entendeu? E olha só, MI, por que esse MI? Por quê? Refere-se ao valor singular. Sim, lá da álgebra linear. O Valium Singulator, né? Valor singular. E esse valor singular nos acompanha desde lá de controle moderno, galera. Estruturado, que é recíproco da margem de estabilidade multivariável, denotada por Km. O objetivo é automatizar a síntese de controladores de realimentação multivariável que alcançam os objetivos de desempenho desejados e são insensíveis a incertezas da planta modelada, tá certo? Continuando, o cálculo dessas análises exige uma solução de um problema de valor singular value, tá? Tanto é que eu até, se eu não me lembre, eu até apresentei para vocês, quando a gente, lá no controle moderno, em espaços de estados, lembra que tinha autovalores, controlabilidade, e tinha alguns códigos que eu tinha dado para vocês, também tem o singular value, alguns códigos no MATLAB para você ver sobre isso, um estudo no valor singular. E quem não sabe, o valor singular, o seu gráfico é dado na frequência. Otimizar o valor singular da matriz em um conjunto de escala diagonal reduziu o conservadorismo dessas métricas, ou seja, assim a síntese MI, ela vai estudar o valor singular da matriz em escala, em vários, como se fossem vários frames de momento, tá? Os algoritmos são utilizados para o problema de valor singular em escala otimizada, focados na incerteza do valor complexo. Torna-se necessário o estudo do conceito de valor singular e o teorema de pequeno ganho. Esse teorema de pequeno ganho eu não abordei isso nem aqui na aula passada, porque é uma das bases do controle robusto, porque é uma coisa bem pesada, galera, bem pesada mesmo matematicamente, tá? Mas se acostumem se vocês tiverem curiosidade, joguem aí no Pai Google, teorema do pequeno ganho, engenharia de controle. Vai te falar mais ou menos sobre isso, falando de norma e também de valor singular, tá bom? Continuando. Então, gente, por isso que a síntese MI, ela não é tão utilizada, assim, tão abertamente utilizada, porque é um problema que não é convexo. Imagina, eu tenho a minha matriz, lembra como a matriz no controle robusto já fica, né, a planta
fica uma matriz aumentada, certo? Fica enorme. E eu ainda vou colocando nessa planta vários estudos de valores singulares da matriz, então a planta fica enorme. Por isso aqui uma das desvantagens da síntese Mi, o tamanho do controlador é gigantesco. Se você já no vai infinito achou a planta aumentada enorme, não aumentada ou generalizada, que também se diz grande, caramba, o meu sistema era 4x4, de repente passou 10x10. Isso acontece com H infinito. Na síntese Mi já vai para 20x20, tá certo? Por quê? Porque ele também considera incertezas já no modelo dele, ele já incompõe, né? Já inclui incertezas estruturadas e não estruturadas. Não que o H infinito não inclua, é que o H infinito permite, você quer colocar ou não. A síntese Mi não. Para fazer esse estudo de valor celular, então já vem tudo, tá certo? Continuando então, chegando ao nosso último tema dessa aula, estabilidade de Lyapunov. O que é afinal? Teve momentos que você falou lá em controle clássico, teve também em controle moderno, você falou. Em controle robusto, muitas das coisas, né, dos conceitos também vieram de Lyapunov. O que é a estabilidade de Lyapunov afinal? Eu só vou encontrar em controle? Não, você também vai encontrar em filtros, ACDC, não é o Black and Back, não, né? O Thunder, não é não, tá? Mas também vai encontrar em filtragens, tá? Em processamento de sinais, não fala tão diretamente o que é estabilidade de Lyapunov, mas muitos das teorias, né? Dos métodos de análise de processamento de sinais vem de nosso querido amigo Lyapunov. Então, o que é afinal? Vamos então ter um momento de conhecê-lo, certo? Estabilidade segundo Lyapunov. Em teoria de controle não linear, lembrando que Lyapunov ele não é apenas usado em controle linear, como estamos até aqui neste momento, ele também é mais ainda utilizado em na teoria de controle não linear, tá certo? É comum investigar-se inicialmente a estabilidade do sistema em torno de um ponto de equilíbrio. Há muitas diferentes definições de estabilidade, mas no presente caso estamos interessados nas definições segundo Lyapunov, Alexander Mikhailovich Lyapunov, certo? É um matemático russo que publicou em 1892 a principal teoria de estabilidade usada em sistemas de controle dinâmicos lineares e também não lineares. Em não lineares, gente, a estabilidade de Lyapunov é mais ainda utilizada, tá? Se já usa em sistemas lineares, imagina em não lineares. Então vamos saber o que esse cara mostrou. Vou mostrar aqui bem resumidamente, de uma maneira fácil que vocês possam compreender, tá bom? Olha só, a análise de estabilidade representa um papel central em teoria de sistemas e engenharia. Lyapunov desenvolveu a teoria que hoje carrega seu nome. Sua principal contribuição foi redefinir o conceito de estabilidade assintótica e instabilidade de sistemas dinâmicos, além de estabelecer um método de verificação dessas propriedades. Sim, tem um método, em termos de existência das chamadas funções de Lyapunov. Eu não vou mostrar essas funções, mas sim tem um método, tá? Que você pode aplicar num sistema dinâmico e ver se ele é estável, ou ele é de estabilidade assintótica, ou ele é instável. Eu já vou falar sobre isso para vocês. Os métodos de Lyapunov também podem ser utilizados para encontrar limitantes para critérios de desempenho definidos para um sistema. Então vamos lá. Inicialmente, considere esse seguinte sistema: x ponto de t é uma função x de t, sendo x de t pertencentes a reais naturais e f de 0 é igual a 0. Seja x um ponto de equilíbrio do sistema 1 aqui e dê um domínio de x de t. Domínio, lembra quando você aprendeu lá no ensino, acho que ensino médio, função injetora, o domínio? Meus amigos, tudo tem porquê. Vamos lá. Contendo x e o sistema 1 é estável em uma vizinhança beta xz, ρ em torno de xz com um raio ρ, ou seja,
como eu posso falar? Eu tenho essa bola aqui, esse meu ponto é estável. E ele em torno aqui, com esse rho, eu faço um tamanho, alguma coisa, em torno também posso dizer que ele é estável, certo? Mas ele é estável se existir uma função contínua V, reais naturais para reais, com derivadas contínuas em relação a t de tempo, tal que eu tenho que ter essas três afirmações matemáticas, tá certo? Parece muito complicado eu falando aqui nessas luzes escuras, que agora tudo desligou, né? Mas parece muito complicado aqui, mostrando aqui matematicamente, né, os cálculos. Mas vou te mostrar aqui a figura. Olha só terminar aqui. A função v de x de t, que satisfaz o conjunto de condições 2, é chamada função de Lyapunov, função 2 aqui, certo? Ou seja, essas são as funções de Lyapunov, tá? Para você ver se seu sistema é estável, assintoticamente estável ou então instável, tá? E dessa forma, qualquer trajetória x de t em t maior do que zero tende a se aproximar arbitrariamente de x e, né, quando t tende a infinito. E por último, a função vx de t é dita radialmente limitada se o módulo, né, o módulo de x de t tende a infinito, implica vx de t tendendo a infinito. Falando assim matematicamente, como já tinha adiantado, parece muito complicado, mas olha só como que eu vou te explicar aqui. Olha só, aqui a gente tem como que é o gráfico matematicamente disso. Eu tenho um ponto aqui, certo? Eu tenho um ponto aqui que eu digo que ele é estável, meu sistema. Meu sistema é estável nesse ponto. Aqui está o rho, tá vendo aqui o rho? O pedacinho que eu estou dizendo, que nem eu te fiz na bola aqui, o pedacinho que eu estou dizendo, então aqui ao redor da vizinhança, né, ele também é estável. Interessante, ele também é estável. Você entendeu? Em resumo, começando perto o suficiente de um ponto de equilíbrio estável, os estados do sistema permanecem para sempre tão próximos ao ponto de equilíbrio quanto quisermos. Ou seja, eu posso dizer que o sistema é estável, certo? Agora, eu também posso ter a possibilidade de estabilidade assintótica, né? Assintoticamente estável. O que acontece? Ele também não basta que o estado convirja para PE, ou seja, para essa região em que ele está, mas também a condição 1 impõe que há uma trajetória no interior da bola, ou seja, no interior do perímetro que eu deixo onde ele está, no diâmetro, perdão, que eu deixo que ele está, tem uma trajetória limitada que pertence a escolhida arbitrariamente, portanto, tão pequeno quanto se queira, ou seja, há uma trajetória específica que eu posso dizer que ele é assintoticamente estável. Agora, se não o sistema não agrada nenhuma das duas, então é um sistema instável, tá certo? Bom, galera, eu acredito que vocês tenham gostado dessa aula, né? Lembrando que, por favor, eu sei que muitos, a maioria, não viu a aula aqui 4, assistam. Já vou gerar aqui, já tenho a ideia de como vai ser a atividade que vai juntar essas 3 aulas, controle moderno, robusto e essa parte de incertezas, tá certo? Na próxima aula, meus amigos, vamos falar de controle não linear. Como que a gente utiliza, quais são as técnicas de controle não lineares, como assim? Né? Tá certo? Bom, um super beijo pra vocês e até a próxima.